Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 14, versículo 6. Deus é tremendo, queridos. Todos acharam? Amém, queridos? Vamos lá então. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de ti? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espiar a terra. E eu lhe trouxe a resposta como sentia no meu coração. No entanto, meus irmãos que subiram comigo fizeram desanimar o coração do povo. Eu, porém, perseverei e segui ao Senhor, o meu Deus. Então Moisés jurou naquele dia, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, por perseverastes em seguir ao Senhor, o meu Deus. Agora, pois, o Senhor me conservou em vida, como falou. 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés. Andando Israel ainda no deserto, e já agora tenho 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então tal ainda é agora, para a guerra, para sair e para entrar. Até aí. Feche seus olhos, querido. É muito importante que você ore a Deus para que Ele possa me usar para falar contigo. Porque de mim não pode sair nada. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos o teu santo nome. Deus, como é bom estar na sua casa, meu Pai. Como é bom estar aqui, Deus, louvando a Ti, cultuando a Ti, sentindo a Sua glória, a Sua presença, Deus. É algo diferente, meu Pai, de tudo que nós possamos viver, tudo que nós possamos sentir no nosso dia a dia. Pois essa casa é consagrada a Ti, meu Pai. Essa casa é separada para Te adorar, para Te sentir, para bendizer o Teu santo nome, Te louvar. E por isso, Deus, é diferente estar aqui. Meu Pai, nós precisamos, meu Pai, que a Sua palavra seja revelada através, meu Pai, da minha vida. Que não seja mais eu aqui falando, mas o Teu Espírito falando através de mim. Que da minha boca saiam, meu Pai, labaredas de fogo para alcançar os corações, meu Pai. Que a Tua espada possa separar, meu Pai, as julas e as medulas. Que não seja mais o André falando, mas o Teu Espírito. Que eu diminua para que o Senhor cresça, Deus. Porque toda honra, glória seja dada a Ti. Porque sem o Senhor, meu Pai, nada nós possamos e fazemos, meu Pai. Mas contigo nós somos mais do que vencedores. Eu te peço também, Deus, acampe os teus anjos em volta dessa igreja, em volta de nossas casas, famílias, em volta, meu Pai, daqueles que estão assistindo, Deus, essa live. Eu te peço, Deus, que não deixe nenhuma palavra que venha do seu altar ser roubada, meu Pai, porque o Senhor tem prioridade em nossas vidas. E nós sabemos disso, Deus. E estamos aqui, sedentos para ouvir tudo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus Cristo. E todos digam amém. Queridos, o título dessa mensagem: Como marcar o tempo como Calebe. Calebe, ele marcou o tempo dele. Ele marcou o tempo da promessa. Calebe, quando ele foi enviado por Moisés, há 45 anos antes desse texto, Calebe, ele chega numa cidade, o pastor já ministrou sobre essa palavra, então eu não vou adentrar muito nessa ministração, mas
para tentar introduzir, para tentar fazer uma introdução, para a gente poder entender um pouquinho melhor daquilo que o Senhor tem para nós hoje. Caleb, ele chega na cidade e, junto com mais 11 pessoas, 11 homens, e ele começa a ver aquela cidade como algo conquistável. Não pela cidade, não pela força do braço, mas porque ele sabia que Deus estava com ele. Caleb, ele não olhava as situações da vida dele como dificuldade, ele olhava para Deus como resolução das coisas da vida dele. Ele olhava para Deus em cima de qualquer guerra, batalha, luta, problema. Ele sempre olhava para o tamanho do que estava com ele. Que a Bíblia fala maior que está em nós, do que aquele que está no mundo. Então, querido, não importa o tamanho da sua luta, maior que está em você. E Caleb, quando ele chegou naquela cidade, aqueles 10 homens, que são os 10 espias, eles viram as mesmas coisas que Caleb e Josué. Eles olhavam para a mesma dificuldade que Caleb e Josué. E quando os dois voltaram para falar com Moisés sobre aquilo que eles tinham visto, passar a programação, passar o feedback, os 10 homens chegaram para Moisés e falaram: rapaz, não tem como tomar aquela terra. O exército é bom, os homens são grandes, bem treinados, a cidade é bem vigiada, não tem jeito. Aqueles 10 espias, eles focaram na dificuldade. E aí então Caleb e Josué, eles focaram no tamanho de Deus. Eles sabiam que a dificuldade seria grande. Não estou aqui menosprezando a dificuldade que nós temos passado, mas eu estou aqui falando que Deus é maior do que essa dificuldade. E quando Josué chega e Caleb chegam para Moisés para falar sobre isso, Moisés vira para ele e fala assim: agora que eu vou falar sobre a ministração, eu estou vendo, nas minhas palavras, eu estou vendo o seu otimismo em tomar aquela terra. Então, desde já, eu te prometo que ela vai ser sua e de seus filhos permanentemente. Caleb, ele travou isso na mente dele, ele gravou, ele falou: opa, peraí, eu peguei algo para mim. Quantas vezes alguém chega e te promete alguma coisa e você, com o tempo, vai lembrando daquela promessa? A pessoa, ela vai lembrando ou ela vai esquecendo da promessa, mas era uma promessa muito boa, era uma promessa de herança, e Caleb gravou aquilo, e depois de 45 anos, ele volta para cobrar a promessa, mas o líder que tinha prometido não era Moisés, era Josué. Independente do líder que te prometeu, Deus é fiel para cumprir. E Caleb, ele chega em Josué e fala assim: você lembra quando Moisés me prometeu aquela terra, porque eu e você falamos sobre ela? E aí Josué repassa aquela terra. Mas Caleb, ele marcou o tempo da promessa dele de uma forma de quê? Ele não esqueceu a promessa. Agora eu quero falar para você, querido, que Deus, ele prometeu algo para você. Ele fala na palavra dele que Jesus venceu e que nós somos mais do que vencedores. Mas aí quando a gente começa a ministrar sobre isso, na nossa mente vem algo que é normal de acontecer, que a batalha espiritual que tem dentro de nós, às vezes é maior do que a que tem fora de nós. O que eu quero dizer com isso? Que a nossa mente, que a nossa alma, ela tem uma batalha constante com o nosso espírito, e quando a gente ministra algo sobre promessa, a alma, ela tende a falar assim: não vai dar certo, é impossível. Isso está dentro de nós. Aí quando a gente ministra e você fala assim: não vai dar certo, vem a primeira pancada, você já leva o impossível como definitivo. Ah, André, mas eu não sei o que eu estou passando, André, você não sabe o que eu estou passando, tem muito vento, André, tem muita chuva, tem tempestade, tem contra-ataque. Querido, Jesus estava deitado num barco, dormindo, os discípulos lá guerreando com aquela tempestade para o barco não afundar. Talvez o seu barco está guerreando,
na tempestade para ele não afundar. Mas se você tiver com Jesus no seu barco, dormindo, querido, ele vai se levantar. E aí você vai falar assim: Senhor, você não tem compaixão de mim? Você não está vendo que eu estou aqui perecendo com essa chuva? Estou aqui pelejando para não afundar? O que ele vai fazer, querido? Ele vai acalmar aquela tempestade. Se Jesus acalmou a tempestade, ele diz para nós que no nome dele nós faríamos coisas maiores. Então, querido, não importa a tempestade que está, não importa o que você tem passado, a promessa já foi lançada. Se passaram 45 anos que Caleb tinha ouvido aquela promessa, e ele não perdeu o foco da promessa dele. No versículo 6, olha o que nos fala. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenizeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e ti. Vamos lá para o versículo 10. Agora, pois, o Senhor me conservou em vida, como falou 45 anos, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando em Israel, e já agora 85 anos de idade. Ele cobra a Josué aquela promessa. Primeira lição que Caleb nos dá: não podemos perder a visão da promessa. Não podemos perder o foco da promessa. Não podemos nos desviar da promessa. Caleb, ele não, em nenhum momento da peleja dele, dos 45 anos dele, ele esqueceu aquela promessa. Só que Caleb, ele tinha um foco. Por isso que a Bíblia não relata antes a cobrança de Caleb para Moisés ou até para Josué. Ele tinha um foco. Primeiro era fazer a vontade de Deus. Deus tinha uma vontade através da vida de Caleb: guerrear e conquistar toda a terra prometida. Caleb, primeiramente, ele fez a vontade de Deus, para depois ele cobrar a promessa dele. Nós muitas vezes queremos o contrário. Nós queremos primeiro a promessa, para depois nós fazermos a vontade de Deus. Caleb, ele falou assim: não, peraí, eu vou tirar o meu tempo para exaltar o meu rei. Eu vou tirar o meu tempo para justificar aquilo que ele está me pedindo. Eu vou tirar o meu tempo para conquistar a vontade do meu pai. Depois, aí sim, na hora que eu tiver exercido a minha função, que eu tiver conquistado aquilo que Deus mandou, que eu tiver feito aquilo que Deus pediu, aí sim, eu vou lá e falo assim: ei, Josué, você lembra que Deus prometeu para mim aquela terra? Deus te prometeu algo, querido. Ou alguém aqui não tem promessa? Quem tem promessa? Todo mundo tem promessa. Se você pensar que você não tem promessa, é só você vir aqui, ó. Aqui tem promessa. Aqui tem promessa. Deuteronômio 14, 28, de 1 a 14, é promessa. Você pode ler lá, que vai ter promessa sobre a sua vida. Você não será mais cauda, será cabeça. Os seus campos florescerão. Você não pedirá emprestado, você emprestará. Deuteronômio 28, de 1 a 14, são promessas. Isso é um livro que eu falei, fora os outros. Jesus disse: se crê em mim, terás vida em abundância. Mais uma promessa: crês no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Você tem promessa, isso é promessa, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. São promessas. São promessas que Deus deu para nós, que a vida não vai ser só aqui, nós vamos viver e reinar eternamente e na glória. Promessa. Só que tem a caminhada da promessa, tem o trajeto da promessa, tem o tempo da promessa. Aí, uma das características que a pessoa que tem visão da promessa, ela tem, que ela sempre vai estar alegre na presença de Deus. Você nunca vai ver uma pessoa com a visão da promessa triste. Você nunca vai ver uma pessoa com a visão da promessa andar igual o urubu, de cabeça baixa. Sempre vai andar igual águia, olhando para cima.
Você chega no irmão e fala: e aí, irmão, como é que está? Tudo bem? Mais ou menos. Estou muito legal não. Mas o que está acontecendo? Pô, muita batalha, muita luta, é pancada de tudo quanto é lado. Agora meu filho não quer ir na igreja, meu esposo não quer ir na igreja, minha esposa não quer ir na igreja, que tirei nota vermelha na escola, meu trabalho vai mudar de dono, não sei o que, mudou de chefe, eu estou de aviso que não sei o que, eu estou sem trabalhar. A pessoa foca onde? Nos problemas. Veio a minha saúde está debilitada, eu não consigo mais dormir à noite, eu estou com insônia, eu tenho que tomar remédio, estou com uma dor de cabeça constante, fui fazer um exame, estou com essa doença tal. Querido, quem não tem a visão da promessa, foca nos problemas. Jesus disse para nós que nós íamos curar os enfermos. Isaías 53, versículo 3, 4 e 5, fala que Ele levou sobre si todas as enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas nossas pisaduras, que era para nós, para as pisaduras dEle, nós fomos sarados. Então, queridos, nós não temos que carregar mais nada, Ele já levou tudo naquela cruz, nós só temos que focar na promessa. Mas a trajetória às vezes pode durar 5, 10, 15 anos, 20 anos, 45, igual Caleb, pode durar 1 ano, pode durar 2 meses. Existe algo no céu que Deus ele deve ficar assim, vou ver agora como que eu vou abençoar meu povo, vou liberar as promessas. E aí ele olha para o povo dele e ele fala: quem está focado na promessa? Quem não perdeu o foco da promessa? Quem está preparado para receber a promessa? Deus ele tem isso no coração dele. Isso daí é porque Deus ele quer te cobrar? Não é isso, querido. É porque Deus ele não quer que a sua promessa se torne maldição na sua vida. Ele quer fazer com que essa promessa seja bênção e não maldição. Como assim, André? Quando a gente está no estreito, querido, a gente busca mais. Quando a gente está esperando a promessa, nós estamos ajoelhados no altar. Quando nós estamos na expectativa da promessa, nós estamos focados nela, nós estamos buscando a Deus. E se nós não estivermos preparados na hora que a bênção vem, que a promessa vem, nós esmorecemos, nós tiramos menos tempo. Eu quero buscar, eu oro de madrugada, eu quero buscar, eu leio a Bíblia, eu quero a minha promessa, eu faço jejum, eu quero a minha promessa, eu fico escutando o louvor 24 horas, aí minha promessa vem, recebi minha promessa, aí começa eu tirar menos tempo para isso, porque a minha promessa começa a ocupar mais o lugar, e aí a gente começa a desviar o foco da promessa, e aquela promessa pode se tornar maldição para nós. Amém, queridos? E às vezes a nossa promessa ela fica travada, porque nós temos algumas atitudes que a gente esmorece, que a gente toma pancada do mundo, porque o inimigo de nossas almas, querido, ele vai fazer de tudo para tirar o seu foco, ele vai fazer de tudo para que você perca a visão da promessa, porque ele sabe que se você estiver na presença de Deus, a sua promessa vai vir. Se você estiver buscando, a sua promessa vai te alcançar. Se você estiver no coração de Deus ali, seguindo a vontade dEle, tirando o seu tempo para adorar a Deus, a sua promessa vai ser alcançada. E aí você cada vez mais, se você estiver preparado, cada vez mais você vai buscar, cada vez mais você vai se dedicar, cada vez mais Deus vai te usar. E quando Deus te usa, querido, Ele não só abençoa você, Ele abençoa todos que estão ao seu redor. E aí são todos esses abençoados que começam a sair do mundo e começar a olhar e falar assim: eu quero o Deus do Alex, eu quero o Deus da pastora, eu quero o Deus do Júnior, eu quero o Deus do Felipe, eu quero o Deus do Natan. E assim vai Deus, e assim vai as pessoas olhando para você e vai vendo que você está na promessa, e a promessa está te alcançando, e você está focado em Deus, porque aquele que foca em Deus, ele não corre atrás das bênçãos, ele foca em Deus, as bênçãos que correm atrás dele. Deuteronômio 28, versículo 2. Se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, todas essas bênçãos
virão sobre ti e te seguirão. É Deus que está falando aqui. É Deus que fala, se você ouvir a Deus, se você buscar a Deus, se você dedicar o seu tempo a Deus, as bênçãos vão correr atrás de você. Queridos, imagina viver isso. Imagina você viver e você não precisar de falar nada com Deus. Você não pedir nada a Deus, você só adorar. Imagina você só se dedicar o seu tempo a Deus sem falar para Ele o que você precisa. Imagina chegar nesse ponto de seguir, de servir, de adoração. Imagina esse ponto, querido. Deus olhar para você e falar assim, meu filho não me pede nada, olha como ele me adora. E aí começa o quê? As bênçãos vêm chegando, querido. Não é uma troca, não estamos aqui falando você adorar a Deus e trocar com Ele, favor, Deus não é barganha, não é isso. Deus não é isso. Só que Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. E se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Só que precisa estar preparado para receber. E às vezes o tempo não é o nosso tempo. Nós temos esse problema, nós queremos aquilo na nossa hora. Deus, Ele promete, aí você sai daqui, nossa, Deus prometeu para mim que eu vou ser empreendedor, Deus prometeu para mim que eu vou ter minha casa, Deus prometeu para mim que eu vou casar, Deus prometeu para mim que eu vou ter isso, ter aquilo, e aí eu começo a atropelar os processos. Eu quero colocar condicionante, eu quero colocar o tempo disso se concretizar. E quando Deus promete, Ele não fala para você assim, amanhã vai acontecer. Não, Ele fala, eu vou fazer. Mas por que Ele não faz amanhã? Porque a gente não está preparado. Caleb demorou 45 anos para cobrar a promessa. Para cobrar a Josué, que Deus tinha prometido para ele aquela terra. Agora, por que também Caleb não recebeu lá atrás? Além dele ter que fazer algo para Deus, que ele estava focado na missão que Deus tinha dado, Deus também preparava Caleb para receber a bênção. O tempo, ele está junto com a preparação. Deus não está te provando para você ser reprovado, não. Deus está te preparando para você receber a sua bênção e saber lidar com ela. E saber usar ela da maneira que vai honrar o nome dEle, que vai glorificar o nome dEle, que as pessoas vão olhar para você e falar assim, está vendo aquela pessoa ali, tem um brilho diferente, olha como que ela ajuda, olha como ela busca, olha como ela ajuda a salvar pessoas, olha como ela direciona pessoas para o bem. As pessoas têm que olhar para você, e a bênção tem que ser transmitida através da sua vida. A bênção não vai ficar parada em você. Se você não estiver preparado, às vezes você para. Eu já vi, queridos, pessoas que pediram tanto um carro, Senhor, eu preciso de um carro, eu não consigo ir para a igreja. Aí Deus foi e deu o carro. Deus foi e abençoou com o carro. E aquele carro virou um ídolo dentro de casa. A pessoa tinha muito tempo para ali, ficar ali lambendo o carro, ficar ali encerando, ficar ali limpando, e o carro vira aquele ídolo, e aí coloca a luz interna, azul, aquelas LED, coloca roda, e a pessoa tinha um carinho enorme com o carro, e não tinha esse carinho enorme com as coisas de Deus. A pessoa às vezes pede um casamento para Deus, e Deus vai e fala, eu vou te abençoar com um casamento, espere que o seu varão ou a sua varoa vai chegar, e aí demora. E aí a pessoa ora e fala assim, Senhor, aí Deus vira e fala, oi, pode falar, meu filho, eu acho que o Senhor está demorando, o Senhor esqueceu a minha promessa, acho que o Senhor esqueceu que o Senhor me prometeu um casamento, e a pessoa começa a fazer pelas mãos dela, e aí eu imagino Deus falando, Ele deve botar a mão na cabeça, não faz isso, está quase chegando, e aí você faz tudo errado, e aí Deus está preparando algo muito bom para você, um casamento abençoado, e aí você mete o pé pelas mãos e vem um casamento todo trincado desde o início, porque você não esperou. Às vezes Deus te promete um chamado, Deus vai te levantar como um chamado, te levantou como líder, como diácono, como pastor,
E aí você começa a precipitar. Não, eu quero agora, eu me levantou como pastor, eu já prego, eu já sou líder, eu já sou aquilo. Aí vai e cria uma divisão no ministério. Que a pessoa se precipitou, ela vai e ela coloca a mão dela. Ela quer de todas as formas que aquilo aconteça. E o tempo não é nosso. Deus te promete algo, você vai, Deus me prometeu uma casa, agora eu vou receber uma casa, e aí não sei o que, aí Deus te dá uma casa, e aí na hora que vem uma pandemia dessa, e aí você prefere ficar em casa, prefere perder essa atmosfera que tem aqui, prefere perder aquilo que está sendo derramado na igreja. Se vocês, alguns aqui não devem saber, mas teve uma visão, acho que foi Maroca, a gente estava conversando numa reunião, Maroca viu que aqui nessa igreja abriu, começava a jorrar água, aqui jorrava, e jorrava, e jorrava, e os baldes estavam se enchendo, e se enchendo, e se enchendo. Querido, a mesma bênção que cai aqui, na hora do culto, na hora da adoração, dificilmente ela vai acontecer em casa. Pode acontecer? Não estou generalizando, mas dificilmente vai. Eu vou dar um exemplo, às vezes, naquela pandemia, quando não podia ter culto, ou que não podia se reunir, tudo era online, vocês devem concordar comigo que eu vou falar aqui agora. Você está lá, focado vendo o culto, pastor pregando, a pastora, o pastor Júnior, eu, o louvor, aí vem o seu filho, vem o cachorro, pula em você, você vai dar atenção, perdeu o foco. Perde o foco. Perde o foco, alguém toca a campainha, perde o foco. O vizinho faz um barulho diferente do outro lado na janela lá, perde o foco. Alguém grita, perde o foco. O celular toca, perde o foco. Porque não é a mesma coisa. Estar aqui é diferente do que estar em casa. É lógico, tudo nas suas devidas proporções. Às vezes não podemos estar aqui, às vezes acontece algo, nós precisamos estar em casa. Mas se você tem condição, querido, venha. Busque a Deus aqui. Deus te deu as bênçãos para você vir adorar Ele aqui. Amém, queridos? E às vezes nós temos que acreditar. Nós temos que acreditar como Abraão acreditou. Em Romanos capítulo 4, versículo 18, a Bíblia fala que Abraão, ele creu contra a esperança. A esperança de Abraão já tinha se acabado naquele momento. E ele acreditou, mesmo contra a esperança. Abraão, ele teve uma promessa de que ele ia sair da parentela, ele ia para um lugar onde Deus ia dar. Imagina, querido, Deus falar isso para você hoje. Você com a vida estruturada. Abraão tinha uma vida estruturada, o pai dele tinha dinheiro. O pai dele era um homem de recursos na cidade. Deus vira para ele, sai daí. Sai do meio de todo mundo, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus nem tinha falado da terra para Abraão ainda, Deus nem tinha mostrado para onde ele ia andar. Eu vou te mostrar, e farei de ti uma grande nação. Olha a promessa que Deus deu para Abraão, e Abraão pega e fala assim, opa, eu vou de cabeça. Às vezes Deus promete para nós, mas aí é uma promessa que vai confrontar o desejo que você e eu temos. Nós temos o desejo A, B ou C, Deus vem e promete D, e aí a gente não vai de cabeça. A gente tem dúvida, será que é Deus mesmo que está prometendo? Será que é Deus mesmo que está dizendo isso para mim? Será que é Deus mesmo que está mandando eu fazer isso? E quando Abraão ele escuta aquilo ali, ele vai andando. E ele fala, Senhor, se você prometeu, você é fiel para cumprir, e eu vou de cabeça. Até que Abraão hoje é pai de nações, é o pai da fé. Ele acreditou mesmo contra a esperança que já tinha morrido dentro dele. A esperança ela é a última que morre, mas nesse caso ela tinha morrido para Abraão. E a fé vem depois ainda, a fé nunca morre, né? Vamos lá. Então, primeiro, a gente não pode perder a visão da promessa. O segundo é o tempo.
O tempo de Deus é diferente do nosso. Mas tenha certeza, quando Ele te prometeu, tudo já está pronto. Às vezes a gente chama um amigo para jantar na nossa casa, então, e jantar, e você, depois que você convida, aí você se preocupa com o que você vai fazer para ele comer. E aí você corre na despensa, vou fazer estrogonofe, vou fazer um arroz, um feijão, qualquer coisa. Você pensa depois. Quando Deus te promete, a promessa já está feita antes. Ele só não te entregou porque está em processo. Para nós, muitas vezes, é tempo. Para Deus é processo. Para Deus é treinamento. Para Deus é tratamento. Para Deus é diferente para nós. Amém, queridos? Imagine Caleb vendo a geração dele, nesses 45 anos, morrendo, os murmuradores, uma geração de murmuradores, porque Deus, da mesma forma que Ele prometeu para Caleb aquela terra, Deus também prometeu que somente Caleb e Josué entrariam na terra prometida. Por quê? Eles não murmuravam contra as ordens de Deus, não murmuravam contra as direções de Deus, eles somente louvavam, agradeciam e acreditavam em Deus. Então Caleb tinha duas promessas, uma que ele herdaria aquela terra e a outra que ele entraria na terra prometida. Mas a geração de Caleb era uma geração de murmuradores, e Caleb, ele em nenhum momento ele foi contaminado pelaquela geração. Imagina, queridos, Caleb lá, esperando a promessa dele, mas guerreando, focado nas coisas que Deus tinha ordenado, e guerreando, e corria atrás. E aí vinha a nova geração, os novos, aí falava, Caleb, você está vendo, Caleb, todo mundo está morrendo, daqui a pouco vai ser você. Aí eu imagino a resposta de Caleb, ainda não vou morrer, não, querido, enquanto eu não ver a promessa que Deus me deu, eu não vou morrer. Enquanto você não vê a promessa, não viver a promessa que Deus te fez, você não vai morrer, querido. Se ainda você está sofrendo, é porque a promessa ainda não chegou. É hora de você mudar a estratégia. É hora de você focar nas coisas de Deus. Jó, ele perde tudo. Jó era um homem reto, temente a Deus, íntegro, desviava do mal. Mas tinha um problema. Qual era o problema? Jó, ele pagava, ele sacrificava antes dos filhos pecarem. E para Jó era melhor sacrificar do que ordenar os filhos, do que ensinar os filhos. Ele preferia sacrificar porque ele sabia que os filhos iam pecar. Os filhos iam sair para uma festa, ele ia lá, já sacrificava um animalzinho, porque sabia que os filhos iam fazer coisa errada. E Jó, ele teve esse problema. Mas a vida dele era totalmente certa. E o inimigo vai e chega a Deus e fala assim, ele só é assim que você dá tudo para ele. E aí Deus vai e fala assim, pode começar a tirar. Vou resumir. Começa a tirar. Só não tira a vida dele. E aí o inimigo começa, tira os filhos, vai tirando o gado, vai tirando a riqueza. E Jó fica lá, ruim. Aí ele só é assim porque ele te serve, porque você dá uma saúde. Pode colocar uma doença na saúde dele, não tem problema na vida dele. E aí o diabo vai e coloca. Às vezes nós estamos passando por provações, porque Deus quer te provar que você é fiel. Ele não permite que o diabo te toque, mas ele permite as provações dele na sua vida. O diabo só tocou em Jó porque Deus permitiu. E aí Jó, em nenhum momento ele murmura, em nenhum momento ele indaga, porque Deus estava permitindo aquilo. Ele só, todavia, ele vai agradar a Deus, ele vai louvar a Deus, ele vai orar a Deus. E uma das coisas que me chama muita atenção, está em Jó 42:10, que Jó, ele para e começa a orar pelos amigos, pelos parentes. Ele não orava mais por ele. Imagina, queridos, a situação de Jó. Um homem que tinha tudo, de repente perde tudo, fica com a saúde debilitada, a mulher dele enlouquecendo, mandando ele amaldiçoar o Deus. Imagina o que aquele homem estava passando. Em nenhum momento
ele falou: eu vou parar de orar por mim, não vou orar por mim mais. Deus sabe o que eu preciso, Deus sabe a minha vida, eu vou orar pelos meus irmãos, eu vou compadecer pela situação dos meus irmãos. E a Bíblia fala que aí Deus viu Jó dessa forma, e aí Deus foi e ordenou tudo em dobro. Querido, quando você foca para orar pelos seus irmãos, Deus ele olha e fala assim: o coração do meu filho mudou, o coração do meu filho está diferente, ele não está focando nele mais, ele está focando agora na dor do outro, ele foca na dor do corpo, ele foca na dor daquele que está sofrendo. Aí Deus fala: ele está preparado, eu sei que a bênção não vai ser só para ele, eu sei que a bênção vai atingir aqueles que estão perto. Aí Deus libera, e aí quando vem, querido, vem em dobro, tudo aquilo que o diabo um dia possa ter tomado por nossas decisões, Deus ele dá em dobro. Versículo 7. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia, para espiar a terra, e eu lhe trouxe a resposta como sentia o meu coração. Ele tinha 40 anos, ele recebeu a promessa 45 anos depois, é o tempo de processo, ele precisou desse tempo para alcançar a promessa. Amém, queridos? Vamos para frente. Vamos lá. No versículo 9, a palavra de Deus nos fala assim, ó. É o terceiro ponto para nós. Persevere até o fim, seguindo a Deus. Vamos lá. Então Moisés jurou naquele dia: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, porque perseverastes em seguir ao Senhor meu Deus. Queridos, Caleb, ele nos mostra que tudo pode estar errado, ele decide perseverar e seguir a Deus. A Bíblia fala que se você perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Então, querido, perseverar é você insistir, é você estar focado na visão, é você estar focado na promessa, é você não perder o seu foco. Nada abala a sua persistência, a sua fé está firmada em algo, e esse algo é Deus. Está ruim? Persevere. Está bom? Persevere. Está sem saúde? Deu problema? Persevere. Está com saúde? Persevere. Está com fartura em casa? Persevere. Está passando dificuldade? Persevere. Porque é assim que nós vamos vencer. Caleb em nenhum momento ele desistiu daquilo que Deus tinha prometido para ele, e o mais, ele perseverou até o final. Quantas lutas esse homem teve nos 45 anos de processo? Às vezes nós temos uma e já queremos desistir, olhar para trás. Às vezes a primeira pancada, a primeira luta, aquele homem lutou contra homens perversos, e todas as vezes ele falou assim: não, eu sei que Deus está comigo, eu sei que Deus vai me livrar, eu sei porque eu tenho uma promessa para viver. Às vezes você recebe uma notícia ruim, você esquece a promessa. Deus te prometeu, querido, e Ele é fiel para cumprir. E mais uma lição para nós, no versículo 11: ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então tal é agora, para a guerra, para sair e para entrar. Querido, Caleb, ele tinha a mesma força, o mesmo vigor da época de 40 e de 85 anos. E aí ele fala assim: eu estou preparado para receber a promessa. Às vezes nós estamos buscando a Deus,
mas a gente vira para Deus e fala: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Senhor, eu estou pensando em desistir. Senhor, eu vou largar meu chamado. Senhor, eu não aguento mais ir na igreja. Senhor, eu não vou mais evangelizar. Senhor, eu não aguento mais orar pelo meu esposo. Senhor, eu não aguento orar pelo meu filho. Querido, você está dizendo no mundo espiritual: eu estou fraco. E Caleb diz o contrário: eu estou forte. Eu estou com vigor. Eu estou pronto para defender aquilo que você vai me dar. Porque a bênção que você vai ganhar, você precisa ter força para defender ela. O inimigo, ele está ali prontinho para te tomar aquilo que Deus vai te dar. E se você não estiver forte, firmado na rocha, você vai receber a bênção. O inimigo manda a primeira pancada, e aí você larga a bênção, o inimigo leva embora. E aí Deus fala: meu Deus, ele não está preparado, por isso que eu ainda não vou dar a bênção dele. Eu preciso de fortalecer ele mais, eu preciso de forjar ele mais, eu preciso de mostrar para ele que ele precisa se fortalecer. E aonde se fortalece? Aqui, na palavra, no meio dos irmãos, junto em comunhão, em unidade. Tem uma experiência, vou colocar assim. Você pega aquele palitinho de churrasquinho, pega um e quebra ele, facinho quebra. Pega 2, quebra. 3, quebra. 4, quebra. Pega 100 e tenta quebrar. Todo mundo junto. Quero ver se o diabo consegue fazer alguma coisa contra nós. Todo mundo em unidade, todo mundo na mesma visão, todo mundo no mesmo propósito, todo mundo buscando a promessa. Eu quero ver se o diabo consegue vir aqui e tirar alguém, se ele consegue vir aqui e quebrar alguém. Eu duvido, querido. Eu duvido, porque a unidade, ela fortalece o corpo de Cristo. Um corpo bem unido, bem junto mesmo, alinhado. As portas do inferno não vão prevalecer, jamais. Porque nós estamos alinhados, focados. E Caleb mostrou isso para Josué e para Deus. Eu estou pronto, pode me dar a minha bênção. Fale para Deus: eu estou pronto, pode me dar a minha bênção, Senhor. Eu estou pronto, eu estou forte. Eu não vou desistir, eu não vou deixar o diabo me roubar ela. É assim que nós temos que mostrar para Deus, que nós estamos prontos para receber a bênção. O inimigo não tem força contra nós, queridos. Nós estivemos juntos, alinhados, focados no Senhor, bem ajustados mesmo. Eu duvido. Senhor, oh Deus, oh meu Pai. Em Hebreus capítulo 10, versículo 23, para você firmar mesmo a sua fé, querido. Olha o que Paulo diz para nós. Ministério de louvor, por favor. Versículo 23. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Querido, fiel é aquele que te prometeu. Mesmo se nós não somos fiéis, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele nos prometeu. E você tem não só uma, mas várias promessas. Não foque nas batalhas, foque na promessa. Não foque nas lutas, foque na promessa. E mesmo se a batalha for grande, persevere e siga a Deus, porque Ele é fiel. A sua promessa vai chegar. Amém, queridos? Glória a Deus. Que você possa viver as promessas de Deus verdadeiramente. Que possa fazer a diferença na sua, na minha e nas vidas daqueles que estão ao nosso redor. Se você puder fechar os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Fale com Deus: eu estou pronto, Senhor. Eu estou pronto. Eu estou pronto, eu quero viver a minha promessa. Eu vou perseverar até o final, eu não vou perder a visão. Eu sei que o tempo é tratamento, é treinamento para mim. E eu quero, Deus, mostrar no mundo espiritual que o Senhor é fiel. E eu tenho fé na sua fidelidade. Glória a Deus.